Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, seja bem-vindo ao nosso radar de hoje, 10 de março de 2022, quinta-feira. E hoje a gente entra no 15º dia do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, se a gente contar a partir ali do dia 24. Há quem conte do dia 22, porque foi quando a Rússia começou a invadir aquelas regiões, a região de Donbás, ali a região separatista. E até ali não se chamava de guerra, apenas era uma região isolada porque essa região já pedia a independência. E do dia 24 em diante ela toma em si a rota em direção à Ucrânia no seu avanço. Então hoje o 15º dia desse conflito. E o conflito que toma cada vez mais situações piores. Agora a gente está na mídia, todo mundo falando a respeito disso. A Rússia bombardeou um hospital infantil. E se pergunta qual que é a intenção da Rússia em fazer isso, em atacar no hospital infantil, onde há mulheres grávidas, recém-nascidos. Também a respeito da tomada ali de Chernobyl. Quando a Rússia ela toma, inclusive, a usina de Chernobyl, por dizer que é uma medida de segurança, para que ninguém use aqueles reatores nucleares como uma arma, com qualquer um contra o outro, né? Embora ali uma explosão nuclear representaria prejuízo para os dois lados. No entanto, quando ela toma essa região, corta o abastecimento de energia que a usina recebe. E ela precisa de energia porque ela tem que resfriar os reatores nucleares. Caso pare o resfriamento, aí a energia entraria em fusão mais uma vez e seria uma catástrofe no ponto de vista nuclear. Então a Rússia corta o abastecimento de energia e ela passa a fazer esse resfriamento através de geradores a diesel. E ontem saiu no noticiário ucraniano de que esses geradores só tinham diesel para as próximas 48 horas a se contar de ontem. A Rússia, que mantém o controle do lugar, ela não dá informações, então ninguém sabe de fato como é que está sendo a administração depois da tomada da usina de Chernobyl. Caso pare ali o resfriamento, a gente pode ter uma explosão, pode ter um acidente nuclear, mais uma vez, na mesma região. Então, houveram essas notícias, a Ucrânia dizendo, mas é importante uma coisa: a informação, ela também é uma arma no momento de guerra. E em várias vezes a gente pode ver um lado dizendo informação mentirosa apenas para confundir o inimigo ou para fragilizar, para causar moção popular. Então, não sabemos a veracidade dessas informações, mesmo ela vindo da Ucrânia, porque é importante considerar que ela precisa se defender e vai usar todas as ferramentas que tiverem à disposição, mesmo a informação, seja ela verdadeira ou não. Então a Rússia não se manifestou, seria hoje, se ontem eles não fizeram nada, hoje seriam 24 horas de diesel, então precisaria de um cessar-fogo urgentemente, embora rotas foram garantidas, um cessar-fogo aconteceu num período, hoje se discute mais um período de cessar-fogo, mas fica no radar essa informação de que a usina de Chernobyl tinha apenas 48 horas de diesel. A gente não acredita que a Rússia tenha nenhum interesse de deixar ali acontecer algum acidente radioativo, sendo que ela também seria impactada, são as tropas russas que estão lá tomando conta disso, mas está aí no radar. Um outro ponto, e esse foi o ponto que fez o mercado ontem derreter, o dólar caiu no mundo inteiro, mais um sinal de esperança para o fim do conflito. O presidente Volodymyr Zelensky, ele deu um depoimento, ele fez um discurso no parlamento do Reino Unido, um discurso diretamente no parlamento do Reino Unido, foi aplaudido em vários momentos, no início já foi aplaudido de pé, e depois ele deu uma entrevista para uma TV alemã, e nessa entrevista ele disse que está pronto sim para fazer concessões. Ele fala que não devem ser concessões de traição, foi uma resposta a respeito das regiões de Donbás, ali Luhansk, Donetsk, a Crimeia, que são reivindicações russas, é um ponto para o cessar-fogo. A Rússia está dizendo: para eu parar de te atacar, para acabar o conflito, eu quero que você reconheça Crimeia, Donbás e Luhansk como sendo Donbás e Luhansk como sendo regiões independentes e a Crimeia como sendo uma região russa. E aí é um ponto que a Ucrânia está apegada, mas ele deu esse sinal de que concessões podem ser feitas, não tinha nada nesse sentido até então, não tinha nenhuma fala mostrando que cederia alguma coisa, e essas falas começam a aparecer e o mercado começa a devolver os ganhos ou recuperar as percas para algumas ações. Como para o dólar, ele começa a cair, até o rublo russo subiu ontem, o dólar caiu até mesmo na Rússia, caiu mais de 14%. E o evento mais importante do conflito, de todos os encontros,
é o encontro que está acontecendo agora numa cidade da Turquia. O primeiro-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o chanceler russo, Sergei Lavrov, eles estão numa cidade da Turquia, em Antália, ali para poder discutir maiores avanços diplomáticos. A Turquia fez essa moderação e é o primeiro encontro dos dois, que eles são ali, vamos dizer que são praticamente abaixo dos presidentes. Eles têm a voz e a autoridade dos presidentes, pelo menos o cargo assim implica. O ministro de Relações Exteriores pode ali negociar, tem autoridade até quase que quase os mesmos poderes do presidente. Claro que ele fica abaixo em algumas situações, mas é um poder muito forte de negociação, de ceder concessões, de não ceder. Então, é o primeiro encontro que acontece dessas duas autoridades. Então é extremamente importante. A gente vê na mesma sala o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia e o chanceler da Rússia. Nesse encontro que está acontecendo ainda, o chanceler russo, Sergei Lavrov, ele acusa os Estados Unidos de estar desenvolvendo armas biológicas. Foi um assunto que bombardeou a mídia ontem, de que os Estados Unidos estão mantendo em secreto vários laboratórios ao redor do mundo, inclusive laboratórios na Ucrânia, de armas biológicas. Que os Estados Unidos está fazendo isso em secreto porque ele está rompendo tratados importantes de que essas atividades não fossem desenvolvidas, pelo menos não da forma que eles acusam que os Estados Unidos têm desenvolvido. E aí os Estados Unidos já rebateu, disse que isso é uma mentira, que a Rússia está usando essa informação falsa para poder colocar um pano de uma cortina, uma fumaça em respeito das ações que ela tem tomado em relação à Ucrânia. E aí a Rússia faz isso justamente por dizer que há um laboratório de arma nuclear avançada na própria Ucrânia. Então, esse é um encontro importante e várias coisas vão ser trazidas de novo no mercado, novidades para os fundamentos que podem aí bagunçar todas as cotações. E a grande movimentação de ontem ficou em função do petróleo. O petróleo caiu mais de 12%, é a pior queda desde novembro, quando ele lá foi a negativo. Essa queda ela foi em função foram várias ações, né? Em resposta ao embargo da Rússia, a Agência Internacional de Energia disponibilizou 4% das reservas de emergência, que deram 62,7 milhões de barris que eles estão entregando para o mercado a mais. Depois, a Arábia Saudita pediu ajuda para a OPEP para que peça para que todos os membros aumentem a produção de petróleo, e o Irã também deu informação, olha, se a OPEP quiser eu também posso aumentar, porque o Irã está naquelas das sanções, os Estados Unidos agora estão negociando até retirar essas sanções para ele poder voltar ao mercado como o quinto maior produtor de petróleo que ele é do mundo. Mas nessa madrugada o petróleo voltou a subir forte, subiu 4% aí, voltando para os seus 115, ele tinha chegado a 112. Então a gente está vendo que algumas ações estão surgindo efeito, mas existe ali um limite para a queda do petróleo. Durante a madrugada a gente teve alta para a soja, alta para o milho, da madrugada eu falo da Bolsa de Chicago, né? Na madrugada de Chicago, já na manhã do Brasil, começa com o mercado bastante forte no sentido da Bolsa Internacional. E hoje a gente tem divulgação da Conab, a gente nunca fala dessas divulgações da Conab, porque muitas vezes a Conab mais desinforma do que informa. Mas hoje é uma agenda importante porque ela vai fazer o seu levantamento, divulgação do seu balanço mensal, numa live junto com o presidente da Conab e a ministra Tereza Cristina. Então se espera aí que o mercado de agronegócio seja apresentado algumas novidades, sobretudo no mercado dos fertilizantes. Por isso que essa divulgação de hoje é um pouco mais importante. Por hoje é só, um bom dia para você e até mais.